Muchas gracias a la jueza Mora por su intervención. Agradecemos a todos y particularmente también por haber respetado el tiempo que convenimos. Tenemos 35 minutos de acuerdo a la lectura que acabo de hacer del programa, con lo cual comienzo con la ronda de intervenciones o preguntas. Andrés. Antes de comenzar con el debate y la discusión, queríamos recordarles a todos que hasta el día 15 de junio pueden entregar vía mail, aquellos que no lo hayan hecho, las ponencias para su publicación. Esa es la fecha tope porque los programas de edición están planificados para que así sea. Así que les pedimos por favor a todos, porque sería una lástima que sus exposiciones no queden reflejadas en el texto oficial del evento, que por favor cumplan con ese plazo del 15 de junio. Gracias, pueden continuar entonces. Primero, segundo y luego vamos por ese sector de izquierda a derecha. ¿Qué les parece? Comenzamos por aquí. Voy intentando memorizar, espero que poder hacerlo. Muito obrigado, boa tarde a todos. A minha intervenção diz respeito à proposta do colega dos Estados Unidos, Mark Wolf, a respeito da criação do Tribunal Internacional Anticorrupção. A primeira questão que eu coloco é se os Estados Unidos da América vão se submeter a esse Tribunal Anticorrupção, na medida em que ele não se submete ao Tribunal Penal Internacional e nem à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e por isso mesmo está isento de qualquer tipo de julgamento, ou não respeitará, de crimes de guerra, por exemplo, praticados em todas as partes do mundo, de respeito a direitos humanos, como assassinatos seletivos, torturas em diversas partes do planeta, e os Estados Unidos não se submetem a essas cortes. Em segundo lugar, se não seria o caso de investigar se os problemas relacionados com migração forçada e relacionados com ataques ao meio ambiente não seriam antes decorrências de escolhas políticas de determinados países, inclusive os Estados Unidos da América, por exemplo, não respeitando o princípio da autodeterminação dos povos, interferindo, inclusive estimulando guerras em várias partes do planeta, guerras essas que geram migrações forçadas de grande monta, que nós conhecemos, e o exemplo dado, por exemplo, a Venezuela, que, de fato, vive um momento de migração forçada, mas muito mais pela asfixia econômica promovida e capitaneada pelos Estados Unidos da América contra aquele país, que não tem condições de se recuperar economicamente. E a questão ambiental. Os Estados Unidos da América, por exemplo, apoiaram entusiasticamente a candidatura do presidente agora do Brasil, Bolsonaro, que é uma ameaça planetária ao meio ambiente por seus avanços contra a Amazônia, suas autorizações apenas em 3 meses, autorizou quase 200 agrotóxicos novos no nosso país, contaminando a comida dos brasileiros. E, por fim, se não seria o caso de se examinar se realmente a corrupção, que é um câncer efetivo, não estaria sendo usado como um instrumento diversionista para justificar, por exemplo, golpes contra Zelaya, contra Lugo, contra Dilma Rousseff, a perseguição criminal contra Lula da Silva, que está preso, Alan Garcia, que se matou, Rafael Correia e Cristina Kirchner, que está enfrentando dezenas de denúncias por corrupção, e justamente esses líderes populares, quando nada se viu em relação à corrupção, quando estavam à frente do poder desses países, pessoas que eram a favor do grande capital. Quando políticos populares estiveram à frente dos governos desses países, efetivamente se desenvolve toda essa teoria de que a corrupção é a raiz de todos os males. A questão que se coloca é, seria mesmo a corrupção a raiz de todos os males ou estamos usando como diversionismo para empanar questões mais graves que eu acabei de mencionar? Muito obrigado. No sé si es mejor contestar uno por uno o hacemos una ronda más amplia. Si no le...
Uno por uno. Bueno, lo que pediría es que respetemos el tiempo, si podemos reducirlo incluso a 2 minutos en vez de 3, para que pueda participar la mayor cantidad de... Thank you for responding to my remarks. I'm not sure I fully understood all the comments and questions in translation, but let me try to address what I understand or some of them. One, although I am a judge in the United States, I'm essentially, on behalf of this court, speaking in my capacity as the chair of Integrity Initiatives International, an NGO. I don't speak for the United States government, and indeed, the United States government will oppose the court that I am proposing. That is clear. But when I published 2 articles in 2014, first advocating for this court, I began to hear from people around the world, and the first person who interviewed me was from Argentina. And most of the greatest interest in this court has been expressed in Latin America. And I learned long ago that if this proposal is going to proceed and succeed, it's going to be not led by the United States, but it is going to come from Latin America, I would say primarily Africa, Eurasia, and other countries in regions of the world where corruption is not an academic issue or an occasional issue, but is viscerally understood because it impacts the life of people every day. And that is true in Latin America. Latin Americans have now taken the lead in the effort to create this court. Juan Manuel Santos, when he was president of Colombia, as I mentioned, in 2016, made Colombia the first country to endorse the court. Earlier this year, his successor, who agrees with him on almost nothing else, President Duque, called on the UN to create this court and to discuss it at the special session in 2021. Peru indicated last week that it has joined or is likely to join this effort, and I'm hopeful that Mexico and other of your countries will soon as well. The court would have a specific focus, and the focus would be on enforcing existing criminal laws that exist in each of your countries that make bribery and money laundering, misappropriation of national resources illegal, and it would have jurisdiction over cases involving a nation's corrupt leaders if that country is unwilling or unable to prosecute them themselves. While the prosecutions would be focused on corruption and grand corruption because of the status of the person who committed the crime, as I explained, well, I didn't discuss this very much, but the worst violations of human rights are committed by people who are the most corrupt. And you would be improving on human rights if you were able to imprison those people in the hope that they would be succeeded by others who would want to serve their citizens, not enrich themselves. Muchas gracias. Gracias. Tengo una pregunta por Rafael Guerra Álvarez. Quiero disculparme por mi idioma indecente, que nunca estudié. Tú has hablado de la justicia ambiental. Quería saber la tu opinión sobre este facto. Que muchas personas dicen, no es posible porque los derechos están incorporados en las personas. Las generaciones futuras no existen todavía. Entonces, por ejemplo, el gobierno incumbente del momento no tiene obligaciones. Hay solo un país al mundo en cuya constitución está escrito que el gobierno tiene una responsabilidad hacia las generaciones futuras. Este es el país Alemania, al artículo 20 de la Constitución. Los otros países lo tienen. Entonces, ¿tú cómo podrías responder a crítica? Finalmente, a Irena, yo he apreciado. Tú sabes que el primer escritos científicos
para la causa de géneros a favor de las mujeres fue escrito de un grande filósofo y economista inglés, John Stuart Mill. Nel 1869 John Stuart Mill pubblicò un libro, en inglés es Subjection of Women, que es la sumisión de las mujeres. Él dice que la medida mejor para adelantar las causas de las mujeres es a través del trabajo. Entonces son las reglas del mercado del trabajo que tienen que ser cambiadas para consentir a las mujeres, porque si una mujer trabaja, tiene la plata, como se dice, y si tiene la plata es una medida para obtener libertad. ¿Qué piensa de este? 1869. Gracias. Muy bien. No sé quién querrá contestar en primer lugar. Contesto. Bueno, que en nada diferencia lo que está pasando el día de hoy con las mujeres. Y si nos vamos, no solo lo ubiquemos en las mujeres privadas de libertad, todas las mujeres, ¿verdad? En este caso, considero que una de las principales razones por las cuales se da la reincidencia de la mujer es precisamente porque en la etapa esta de prisionalización, donde se hace un plan de atención técnica para evitar esa reincidencia, es que no se le dan las herramientas necesarias o suficientes a nivel educativo, a nivel de capacitación para volver a las mujeres tan competitivas como los hombres, sino que volvemos a reproducir roles donde la mantengan sumisa. Sigamos enseñémosles a las mujeres a ser las perfectas cuidadoras, amas de casa, que sepan coser, que sepan cocinar, cursos de costura, cursos meramente manuales, pero no traemos un equipo de cómputo para enseñarles a usar unas computadoras, aprender idiomas y situaciones que les permitan ser mujeres ejecutivas e independientes, precisamente cuando salen al exterior, vuelven a delinquir porque no saben hacer nada y no tienen el apoyo ni estando en la cárcel ni posterior al egreso, porque una vez que egresan estas mujeres se pierde total contacto, ya no le importan a la institución penitenciaria, salen y no se les siguen dando esas herramientas y esa contención que se quiere, o un seguimiento, darle una oferta laboral viable, porque si descontó su pena de prisión, porque es más, si queremos desinstitucionalizarlas y darles algún beneficio, ellas son las que tienen que aportar la oferta laboral y ver si esa oferta laboral es viable. Muchas veces esas ofertas son que vayan a cuidar a un familiar, y es viable, y está bien, pero porque el sistema no les ha dado las herramientas o los insumos que se requieren para hacerlas competitivas y que tengan un buen salario, y que eso además les permite ser un ejemplo a nivel familiar hacia sus hijos. De ver cómo una mamá que está en la cárcel logró capacitarse, logró ser una mujer que se superó, que luchó por ser mejor, porque más bien sale a la cárcel normalmente sin una oferta viable y sin ningún acompañamiento institucional, ni que la institución le diga, bueno, usted no tiene una fuente de trabajo, no tiene una oferta, nosotros se la vamos a dar. Nosotros como Estado le vamos a brindar una posibilidad, le vamos a enseñar qué hacer, cómo hacerlo, institucionalmente darle esa posibilidad. Sino que descontó, no tuvo oferta laboral, no tuvo beneficio, sale al exterior a ver qué hace con su vida, a ver si le devuelven a sus hijos, a ver si su familia la vuelve a aceptar, y sin ninguna herramienta laboral y otra vez con problemas económicos y sociales. Muy bien, gracias. Sí, gracias por la pregunta. Realmente, como empezamos el discurso, no hay que olvidar como un derecho humano es la dignidad de las personas en general. En ese derecho humano y como dignidad están involucrados no solamente un valor que es la vida, la salud, la propiedad o cualquier otro bien jurídicamente tutelado por la ley, y concretamente también la ley penal. En este caso, el bien jurídicamente tutelado va implícito también un desarrollo sano, por lo que hace al individuo, entendido como tal. Y si esto es así, también es una forma de respetar la dignidad del individuo como tal, ese derecho que tenemos al medio ambiente. El Estado, como nosotros que pertenecemos al mismo, en este caso al Poder Judicial, estamos obligados primero a llegar a darles protección, ¿sí? Un bienestar, una seguridad a los individuos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la justicia. Ese desarrollo sano
bienestar social y para cada uno de los individuos es lo que estamos nosotros concertando y proponiendo en nuestra Constitución. Gracias, muy amable. Hacer las intervenciones a 2 minutos porque ya tengo anotados 10 personas o más, ¿no? Con lo cual, si podemos... Boa tarde a todas e todos. O meu nome é Valdete Severo, eu sou juíza no Brasil e estou aqui em nome da AJD, que é a Associação Juízes para a Democracia, e também como membro da LJT, que é a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho. E também, embora esteja contemplada pela fala do colega Hugo, também quero dialogar com a proposta feita pelo colega Mark, sobretudo porque o Brasil foi citado, então é quase um direito de resposta. Em primeiro lugar, para dizer que a corrupção sempre foi utilizada como argumento retórico para afastar quem não se queria no poder. A história do Brasil mostra isso desde que o Brasil era uma monarquia. Então, acho que o primeiro raciocínio que a gente tem que fazer é se realmente não há esse desvio de discurso de que nos falava o Hugo na sua intervenção, quando se invoca corrupção para afetar países que estão tentando se desenvolver democraticamente, como é o caso do Brasil. E, em segundo lugar, ponderar se não é o caso de fazermos o caminho contrário, ou seja, potencializarmos a soberania dos Estados. Porque nós estamos aqui no encontro de juízes preocupados com os direitos sociais. E a matriz dos direitos sociais é o Estado Nacional. Então, fortalecer a soberania dos Estados nacionais é fortalecer a possibilidade de tornar efetivos os direitos sociais. E nada melhor, portanto, que os próprios Estados saibam como cuidar daquilo que acontece dentro da casa deles. E o Brasil, de novo, é um bom exemplo para isso. Porque eu vi serem citados aqui exemplos de corrupção em vários países da América Latina, não vi nenhum exemplo dos Estados Unidos, mas posso referir que no final do ano passado nós tivemos, justamente em relação à Petrobras, um acordo feito por autoridades do Ministério Público brasileiro com as autoridades americanas para que não houvesse nenhum tipo de investigação em relação à corrupção havida na Petrobras, nas unidades, nas empresas que estão localizadas dentro dos Estados Unidos da América. Inclusive, a Petrobras pagou 3,4 milhões de dólares para que essas investigações parassem. Quer dizer, é preciso compreender, portanto, o problema da corrupção sob uma perspectiva um pouco mais ampla do que aquela que aqui foi posta, e, nesse sentido, me parece que um tribunal internacional não facilitaria as investigações, mas apenas potencializaria uma marca que nós estamos vendo acontecer nesse início de século XXI, que é justamente a utilização desse argumento para fragilizar e, inclusive, destruir democracias jovens, como é o caso do Brasil, que nós tivemos há pouco tempo, como bem mencionou o Hugo, um pleito eleitoral marcado por uma prisão política que impediu o principal concorrente de fazer a sua campanha eleitoral e, portanto, do processo ser efetivamente democrático. Então, como nós fomos exortados a pensar sobre a possibilidade de um tribunal internacional para combater a corrupção, a minha proposta é justamente encaminharmos em sentido contrário e reforçarmos a autonomia e a soberania dos Estados, para que cada um, dentro da sua casa, saiba bem o que está acontecendo e consiga lutar para continuar sendo um país democrático de direito. Porque se nós queremos falar de direitos sociais, nós temos outras preocupações muito maiores com que nos ocupar do que a corrupção. Obrigada. Muchas gracias. Continuamos primero con los expositores y después le doy la palabra. ¿Quién había pedido la palabra? Sí. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Eu agradecer o convite, eu aqui como ouvinte pelo Conselho Nacional de Justiça, eu e a juíza federal Lívia, que me acompanha, e fazer uma intervenção com relação à fala do magistrado Mark, dos Estados Unidos das Américas, a proposta da criação do Tribunal Internacional de Combate à Corrupção. O meu país, desde 2003, instituiu uma rede entre todos os poderes da nossa República e os órgãos de controle, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, criada pelo ministro Márcio Tomás Bastos, em 2003. E essa rede de ação se desenvolveu significativamente. E o Conselho Nacional de Justiça tem uma cadeira nesta ação, e hoje desenvolve uma ferramenta
porque na nossa compreensão, tão importante quanto um tribunal que possa exercitar a jurisdição na sua plenitude, é importante que ele tenha ferramentas para que chegue a ele efetivamente aquilo que foi investigado e que foi bem demonstrado para que a jurisdição possa ser bem exercida. Além de todos os avanços que já foram implementados ao longo de todos esses anos, passando por vários governos, atualmente o Conselho Nacional de Justiça levou uma proposta que eu trago ao conhecimento aqui de todos das Américas, que é o serviço notarial, trabalhar diante de alguns parâmetros para poder informar o Poder Judiciário por meio de um organismo que o Brasil possui, que é o Conselho de Ações Financeiras, que é os notários levarem ao conhecimento do Poder Judiciário e, consequentemente, depois ao Ministério Público, e eu venho do Ministério Público de São Paulo, componho o Conselho Nacional de Justiça, ocupando aquela cadeira, já em segundo e derradeiro mandato, mas possibilitando, assim, que aquelas operações que envolvam imóveis, escrituras fraudulentas, portanto, possam alimentar uma investigação profissional, uma investigação isenta, que possa efetivamente apurar as responsabilidades, independentemente de quem esteja ocupando o poder em um determinado período de tempo. Apenas levar ao conhecimento dos presentes esse avanço que meu país está implementando. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer un comentario respecto de la propuesta de la creación del Tribunal Internacional Anticorrupción para ordenar el debate y darle la palabra luego al juez Wolf. Vamos por ahí. Empezamos con la jueza y después continuamos con el doctor Zaffaroni. It's okay? Sí, de acuerdo. I asked for the mic just to point out on the issue of economic empowerment of women that there's an institute at Georgetown University in Washington, D.C., which I would point out as a Jesuit university, headed by former Ambassador Milan Verveer, who was the Special Ambassador for Global Women's Issues when Hillary Clinton was Secretary of State. And it's called the Institute on Women, Peace, and Security. And I didn't realize that John Stuart Mill was its patron saint, but its the main basis for a lot of the work that it does is that a lot of the problems in the world can be solved by women's empowerment through economic empowerment of women. So if you're interested in that, that's a good place to look. It's Georgetown University in Washington, D.C. Thank you. Muchas gracias. El juez Zaffaroni pidió la palabra. Sí, muchísimas gracias. Respecto de, no confío mucho nunca en la solución punitiva respecto de ningún fenómeno de esta naturaleza, ni de muchos otros. Es decir, el ejercicio del poder punitivo irremisiblemente selectivo siempre recae sobre los más débiles. Por eso todas las cárceles del mundo están llenas de pobres, sin lugar a dudas, y ninguna está llena de poderosos. Concretamente, respecto del fenómeno de corrupción, nadie puede negar, evidentemente, que sí, la premisa de que la corrupción es el cáncer que nos está matando, genera un problema que no es, como dice el Papa Francisco, no hay una cuestión, un problema ambiental y un problema social, sino una crisis socioambiental, y gran parte de esto se debe a la corrupción. Pero es una corrupción de quiénes, ese es el problema. Como ha dicho recién el colega, hace un momento la corrupción en nuestra región sirve como pretexto para la persecución política a través de la metodología del lawfare y a través de un monopolio de medios masivos de comunicación en combinación con algunos sectores con una conducta patológica dentro de los poderes judiciales. Afortunadamente, minoritarios en cuanto a número. De cualquier manera, cuando vemos la corrupción que tendremos que combatir, ¿qué corrupción es? Es la corrupción de la crisis del 2008, es decir, de una macroestafa, porque la crisis del 2008 fue nada más ni nada menos que una macroestafa que le costó a los contribuyentes de Estados Unidos $500 millones,
y a los contribuyentes europeos 480.000 millones de euros para salvar los bancos que habían sido los agentes de la corrupción. Son las transnacionales que explotan trabajo esclavo a distancia, son los holdouts que extorsionan a nuestros gobiernos a través de la competencia de la jurisdicción foránea, de la jurisdicción extranjera. Son las administraciones fraudulentas como la del gobierno de mi país, que tomó el país con 60.000 millones de dólares de deuda y hoy tenemos 300.000 millones de dólares de deuda en 3 años. Es la corrupción de los refugios fiscales, que todos sabemos dónde están, pero nadie los combate, y que algunos los llaman paraísos fiscales porque se yerran sobre la traducción del inglés, de heaven y heaven. Es decir, sí, los jueces tenemos que combatir eso, pero eso es un combate de nuestros pueblos directamente, y no va a ser un tribunal el que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque estamos combatiendo contra los poderes del mundo, contra poderes corporativos que superan la capacidad de los propios estados, poderes que con la ideología del llamado neoliberalismo, falso liberalismo por cierto, en realidad lo que esconden es un avance de un totalitarismo financiero. Es demasiado exigirnos a los jueces que a través de un tribunal vayamos a resolver eso. 2 palabras más, si se me permite. El artículo 20 de la Grundgesetz. Sí, hay un fundamento del derecho ambiental distinto que creo que en los primeros años de este siglo lo aporta el neoconstitucionalismo latinoamericano al reconocer la personería jurídica de la naturaleza como titular de derechos. Muchísimas gracias. Eu queria agradecer e saudar todos e todas. O Hugo, a Valdete e o professor Zaffaroni já falaram que eu queria colocar ao professor Mark. Na verdade, a presidenta Dilma, quando perdeu o cargo, um dos movimentos que ela fez foi justamente a descorrupção. O Brasil repassava quase 200 bilhões de reais para as instituições financeiras, e esses investimentos foram reduzidos de um ano para o outro em quase 50%. Isso também deu origem a um processo de impedimento. Os países de capitalismo tardio hoje, mais de 8% do PIB é fruto de sonegação. 8%, a sonegação equivale a 8% do PIB dos países de capitalismo tardio. A grande maioria dessa sonegação vem de grandes empresas. O que eu queria colocar, e concordando com o professor Zaffaroni, com a Valdete, com o Hugo, e perguntar para o professor Mark é o seguinte: se nos conceitos dele sonegação de imposto, não pagamento de imposto, especialmente pelo grande capitalismo central, se isso poderia ser considerado também uma forma de corrupção, para que se processasse também essas. Nós vivemos em países onde é muito importante cada real para salvar a vida de muitas pessoas. Era isso que eu queria colocar e muito obrigado. De modo muito tranquilo, eu gostaria de o colega juiz federal Mark, ele falou no início que não tinha entendido bem a tradução, mas eu queria apenas ilustrar a situação. Eu vivi nos Estados Unidos nos anos 2015, 2016, e dizer que o governo Trump não é o povo americano. O presidente Trump perdeu a eleição no voto popular em face do gerrymandering que existe nos Estados Unidos. E grandes economistas americanos hoje eles demonstram ser oposição e defender um meio ambiente equilibrado, uma economia mais justa. Eu falaria três dos maiores economistas do mundo, Krugman, Stiglitz, e um que está a menos de 5 centímetros de mim, o professor Jeffrey Sachs, aqui ao meu lado.
eu havia como falar o nome dele de manhã, ele aparece aqui, né? Que defendem realmente uma economia mais inclusiva, mais justa, com equilíbrio entre governança, inclusão social, tutela ambiental, né, e respeito e desenvolvimento econômico sustentável. E um exemplo disso é que o próprio governo Obama, ele criou um healthcare para dar um suporte à população, e aquela tese de Stiglitz de 99:1 é uma tese absolutamente que me parece correta, né? E também o Clean Power Plan, que foi desmontado pelo governo Trump. Então, apenas colocando que eu compreendo bem o que sentem o que pensam os colegas brasileiros aqui, né, nesse momento, eu compartilho com as ideias, mas apenas eu quis dar fazer essa pequena ilustração. Os juízes federais americanos apontados pelo presidente da República entre republicanos e democratas, né, conservadores e liberais, e os estaduais eleitos também entre liberais e democratas. Então, o povo americano é um povo que tem um grande valor na defesa das liberdades, dos direitos sociais, embora tenha muitos problemas, evidentemente, né? E eu compartilho com as ideias e com as preocupações de todos os colegas que se manifestaram aqui. Foi apenas para dar uma ilustrada de quem esteve lá, por exemplo, numa universidade de Colômbia, que é uma universidade progressista, left-wing, né? Assim como outras universidades, como Harvard, etc. Mas é para dizer que o povo americano tem essa preocupação, e o voto popular, inclusive, derrotou o governo Trump. Apenas fazer essa colocação. Gracias. Mi nombre es Virginia Ginares, soy jueza en la República Oriental del Uruguay. Eran solamente 3 comentarios. Preocupante es la situación de las mujeres en prisión, pero más allá de las cuestiones que se puedan hacer una vez que la mujer recupera la libertad, también tenemos que tener conciencia, quienes administramos justicia, de las formas o de los motivos por los cuales las mujeres van a la cárcel, que creo que ahí existe una pérdida de la perspectiva de género, y se pierde de vista que ya carecían de herramientas y por eso terminaron en la cárcel. Y tal vez esa misma falta de herramientas pasa invisibilizada a quienes administramos justicia. Respecto de la corrupción, y mientras no exista un tribunal, también tenemos que tener cuidado con las formas de exoneraciones tributarias que tienen algunas empresas en los grandes países, para no declarar en qué destinan algún dinero que viene a parar a nuestros países para corromper a nuestros gobiernos. Si existen partidas que no tienen que ser declaradas a efectos tributarios, se blanquean desde países más poderosos dineros que entran sucios a corromper las bases de nuestras democracias. Y por último, que es una aclaración, la Constitución uruguaya, en el artículo 47, que por eso se le denomina la Constitución Azul, a través de 2 plebiscitos, uno en el 96 y el otro en el 2004, consagró al derecho al medio ambiente sano como un derecho de interés general e impuso sanciones que la ley debe reglamentar a todo aquel que corrompa, que contamine o que perjudique al medio ambiente. Y creo que a veces tenemos ejemplos en América que debemos destacar. Eran solamente esos los comentarios. Gracias. Thank you very much. Just make a few observations also about the U.S. situation and the role of judges. Some suggestions, or some questions, actually. When we speak about corruption, we're speaking about many different kinds of phenomena, and some corruption is legal. The United States is a country of legalized corruption, mass legalized corruption. Each election, about $8 billion changes hands now. This is big business, and it's an extraordinarily odd and dangerous phenomenon
The biggest threat to climate change in the world is the United States government, the President of the United States and the U.S. government now. It's the single most active force in the entire world against action. The U.S. Senate is completely corrupted by the payments of the oil industry. The Republican Party, almost every member takes money from the oil industry and reflects those interests. So we have a system of mass impunity, and it's a good question of what to do. Sadly, it was the U.S. Supreme Court that opened the door to this, which is also a paradox, because it was Lewis Powell's theory that companies could give money to any politician as a matter of corporate free speech. So whether this was completely cynical or profoundly naive, it has nearly destroyed the American political system. We've ended up with Donald Trump as maybe the last step of our democracy, because our democracy itself is a threat every day. I hope we have elections and that they'll be honored in 2020. Don't be sure right now. Really don't be sure. Probably we will. I rather like the idea of an international court, except the question always is whether such courts become agents of the powerful rather than the weak, like the International International Criminal Court, which is used to indict foes of the United States, but not to bring American officials to account. The U.S. does not accept the jurisdiction of the court. We have had many war criminal presidents in recent years who have violated the UN Charter repeatedly, have made secret wars, have overthrown regimes, but there's no way to hold them account. And all of the indicted leaders of the ICC have been foes of the United States. So this is a manipulated court, and it is a question that I honestly ask. I love courts and judges because they could be constraints on executive power, which is the biggest threat in the world. It is the Trumps, the Bolsonaros, the Putins that are the biggest threat to our peace and security in the world. Duterte and others. Can judges really be protected to administer the law? Brazil, the judges, I have one right in front of me, did a heroic job of helping to bring justice, although you got Bolsonaro as a result maybe, which is not too much comfort for anybody. But how can we strengthen the hand of judges to be able to apply justice when the great injustices, as many people have said, are the very powerful? And Wall Street is a racket, top to bottom now. So this is another problem that we're facing. So I just ask the question of the judges, what can we do to strengthen your hand, but not have it be abused by the powerful, which are our big threat? Lo digo así, soy una jueza de la Ciudad de Buenos Aires, mi nombre es Elena Liberatori, y quería decirle al juez que las generaciones futuras están contempladas como sujeto de derecho en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el tema medioambiental, junto con lo de la naturaleza que mencionaron acá, las constituciones de Bolivia y Ecuador. ¿No? Gracias. Mi nombre es Elena Liberatori, yo soy jueza en la Ciudad de Buenos Aires y acá se ha hablado respecto del tema medioambiental y quería contarle que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la Constitución de la ciudad que prevé
como sujeto de derecho a tutelar las generaciones futuras. En la Constitución es del año 1996, acá el doctor Zaffaroni fue un convencional constituyente. En el tema medioambiental específicamente. Gracias. Cuando el cardenal Bergoglio era cardenal de Buenos Aires. Thank you. I want to say a word about a different kind of corruption, which is the daily corruption. What happens not on high and that might go to an international court, but the kind of corruption that we see in our institutions every day and that is at the grassroots. And I think that that's as corrosive of a society as any corruption. And when the people who are living their daily lives feel that they can't trust the basic institutions that they live and work with, then the society is truly in danger. The role of judges is easier in that case in some ways, because judges can support free speech, what we call whistleblowers in the United States, people who tell the truth about what's happening in their particular agency, whether it's a police officer who says that her partner beat up a prisoner and doesn't lie, or whether it's the police officer who chooses to lie in order to cover up a crime, whether it happens in our prisons that women are raped and the correction officers are not brought to justice because of the wall of silence. It's the daily acts of corruption, and it was brought home to me most when I spent time in former communist countries, and because of the culture of many of those countries under communism and authoritarianism and the lack of freedom of speech, people were afraid to speak up, and they all accepted the daily indignities and corruption that happened to them. So I would like to just make a strong pitch for free speech, for judges enforcing free speech, protecting whistleblowers, and ensuring that in our daily lives, those little acts of corruption don't exist. I'll stop there. Creo que estamos con el tiempo muy corto, con lo cual, para respetar a los oradores que ya pidieron la palabra, que son 4, les pediría si nos podemos reducir a 1 minuto, hacer un esfuerzo en ese sentido. Muchas gracias. Muito bem. Posso falar? Aqui? Desculpe. Obrigado por me conceder a palavra, é uma honra estar aqui, eu cumprimento a todos. Gostaria de falar rapidamente a respeito de avanços significativos ocorridos no judiciário brasileiro. Um deles é em relação à situação das presidiárias, ou seja, dos presos mulheres. O Supremo Tribunal Federal do Brasil recentemente concedeu um habeas corpus coletivo reconhecendo o direito de gestantes e mães de crianças pequenas, lactantes, de não serem encarceradas por crimes não violentos. O Supremo Tribunal do Brasil reconhece a possibilidade de elas permanecerem em prisão domiciliar, o que aparentemente implica um grande avanço em termos de direitos humanos no Brasil. E a outra coisa que eu gostaria de falar aqui, o que vai de encontro, não ao encontro, ao que já foi falado aqui por colegas da Associação dos Juízes para a Democracia, é que o processo judicial que culminou com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi conduzido por juízes honestos, capazes, dentro do devido processo legal. É uma condenação baseada numa instrução do processo regular que foi confirmado por um tribunal também de juízes honestos e competentes. E isso, uma hora, vai ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, e ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, eu faço questão aqui de enfatizar a legitimidade do processo que resultou nessa prisão. Inclusive, outras pessoas de outros partidos políticos e inúmeros empresários gigantes também estão presos, estão sendo processados dentro do devido processo legal. Isso demonstra que o Brasil tem uma grande capacidade de combater a corrupção.
entendeu? E se vai precisar de um tribunal internacional, isso é bastante duvidoso, isso eu concordo. Mas eu estou aqui. Bem, eu queria apenas realçar um aspecto do plano temporal dos direitos sociais. Nós associamos os direitos sociais normalmente ao presente. E daí a intervenção do professor Stefano Zamagni no que se refere às gerações futuras. Mas as gerações futuras não se relacionam apenas com a proteção do meio ambiente. As gerações futuras são também um parâmetro temporal para outros direitos sociais, como, por exemplo, o direito à educação, que praticamente nós não discutimos aqui. Quando nós negamos a educação, como sociedade, nós não estamos apenas criando um handicap, um impedimento para a geração atual, nós estamos prejudicando as gerações futuras. Então, nesse nosso debate, não vamos esquecer que os direitos sociais têm uma perspectiva de futuro também, e que incluem não só o direito ambiental, mas os outros igualmente, essa perspectiva das gerações futuras. Thank you. I strongly encourage my friends and colleagues from Latin America to try to separate the message about the International Anti-Corruption Court from the American messenger. Try to imagine that my talk was given by some of the following strong supporters of the IACC: Juan Manuel Santos, the former president of Colombia; Jose Ugaz of Peru, the former chairman of Transparency International; Santiago Nieto in Mexico, the head of the Financial Integrity Unit; and indeed, Sergio Moro of Brazil, who, when he was still a judge, became an early and ardent advocate of the International Anti-Corruption Court, not because he felt it was needed for Brazil, but because he realized that so few other countries in Latin America and the world could do what Brazil did. Somebody said, we punish the poor and the powerless, and we do too much, and the most powerful people have impunity. The International Anti-Corruption Court is designed to address that impunity. It would also address, it would have jurisdiction over a nation's leaders, in effect, and those who paid them bribes, the big multinational corporations, the Odebrecht and others of the world. Juez Wolf, cerramos, si quiere, última palabra, por cuestión de tiempo. Vamos a continuar con el debate, según me indican, más tarde y mañana, pero le pido por favor que cierre, le doy la última palabra, 30 segundos al último orador que me lo pidió antes, más allá de la mirada de los organizadores sobre mi persona. Bom, The International Anti-Corruption Court would strengthen national institutions. It would provide an incentive for countries to take care of their own. And I will stop for now there. Bom, eu sou vice-procurador-geral da República no Brasil e o caso Lula pode vir a ser apreciado em grau de apelação. Não falarei sobre ele, mas eu posso mencionar que há uma grande dor no Brasil com essa matéria, porque o governo de Lula, em seguida o de Dilma, foi o que teve mais sensibilidade social com as políticas públicas para resgatar da pobreza, para programas de alimentação, para programas de habitação e, portanto, a luta contra a corrupção, de que resultou a identificação de empresários ricos
que tiraram dinheiro não só da Petrobras, mas de países vizinhos nossos, Peru, Argentina e tantos outros. Teve uma dificuldade imensa, é que no próprio processo de investigação, houve um uso político da investigação de que resultou a antecipação do fim do mandato da presidente Dilma. E o Brasil está dividido ainda em razão disso, o que permitiu que um candidato, valendo-se da luta contra a corrupção, terminasse ganhando as eleições e trazendo de volta um medo de um retrocesso político para ainda a época de regimes militares. E isso assusta não só o Brasil, mas o país, mas toda a nossa região. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Pido disculpas a quienes no les di la palabra y toco la campana porque no lo he hecho durante... Me permito hacerlo ahora. Muchas gracias.